Chega mais aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um programa, o Lado B do Brasileirão. Bruno Moura vindo aqui um pouco mais uma vez, né, pra gente falar mais da Série B do Campeonato Brasileiro. Toda terça-feira tem vídeo novo, né? Toda terça-feira tem programa novo sobre a Série B do Campeonato Brasileiro pra gente poder debater, conversar um pouquinho sobre a segunda divisão. E vamos embora conversar um pouco, né? Antes disso, já peço para vocês também se inscreverem aqui no canal, porque a gente tem conteúdo muito variado, né? Sempre tem vídeo novo aí, né? Segunda e sexta tem o Nordeste em Foco, programa para falar dos times do Nordeste. Quinta-feira o Alagoas em Foco para a gente falar dos times de Alagoas. E também terça-feira tem o Lado B do Brasileirão para a gente falar da Série B do Campeonato Brasileiro, ok? Então já se inscreve aqui no canal para dar uma forcinha para nós. Deixa o teu joinha aqui no nosso vídeo e vamos embora falar um pouquinho do que rolou nessa semana pela Série B do Campeonato Brasileiro. Já começando na terça-feira passada, a gente teve 3 partidas. O Cruzeiro contra o Coritiba empatando em 0-0. Ponte Preta e Avaí empatando também em 0-0. E o CRB vencendo a equipe do Botafogo por 2-1. Na quarta-feira, não teve Série B. Quinta-feira, eu acabei nem revisando, né? Quinta-feira teve Remo e Vila Nova. 1-0 para o Vila Nova, né? Tô passando aí pelos jogos porque a gente só teve uma rodada. A rodada começou nessa terça-feira, né? E veio até domingo. Domingo ainda teve jogo da 10ª rodada. Só que a gente, além desses jogos aí, dessa 10ª rodada, tiveram 2 jogos da 11ª. Um ontem e um no sábado. A gente já passa por isso também, tá? Tô falando dos jogos aí ao longo da semana. O Vila Nova venceu a equipe do Remo, e o Remo, coitado, né? Último colocado já. Na sexta-feira, a gente teve 3 partidas. O Guarani ganhou do Londrina. O Guarani era visitante e ganhou por 1-0. O Vasco ganhou do Sampaio Corrêa por 1-0. E o Goiás perdeu para o Náutico. Belíssima vitória, né? Do Náutico contra um Goiás que era o time que tá a caça lá, né? No G4 também. E ótima vitória da equipe do Náutico, principalmente pelas ausências. O Náutico teve muito desfalque para essa partida, mas conseguiu ir lá e ganhou o jogo. No sábado, a gente teve Operário e Brasil de Pelotas, 2-1 para o Operário, 1-1 Confiança e Vitória, e teve um 3-3 entre Botafogo e Cruzeiro, só que esse jogo aí foi aquele jogo que eu falei que já foi pela 11ª rodada. Foi o primeiro jogo da 11ª rodada e já começou aí com um 3-3 entre Botafogo e Cruzeiro. Pau, né, velho? No domingo, a gente teve o complemento da 10ª rodada com o CSA vencendo o Brusque por 3-2. O CSA abriu 3-0, levou 2 gols ali, né? Quase que levou um empate, passou um aperreio desnecessário, na minha opinião, mas conseguiu pelo menos segurar a vitória. E ontem, completando não, né? Dando sequência já à 11ª rodada, teve um empate entre Náutico e Ponte Preta. Teve inclusive um pênalti perdido, né? Pelo time do Náutico. Complicado aí, mas pelo menos o Náutico segue aí invicto, segue lá na ponta, 25 pontos. Vamos falar da classificação, daqui a pouco a gente fala dos próximos jogos, tá? O primeiro colocado é o Náutico com 25 pontos e tem 11 jogos já realizados. O Coritiba tem 9 jogos só, tem 2 jogos a menos e tem 20 pontos. Então, em tese, se vencer os 2 jogos que faltam, o Coritiba passa inclusive o Náutico, né? Só que é uma belíssima arrancada dessas duas equipes aí. O Náutico lá com 25, o Coritiba com 20. O terceiro colocado é o Sampaio com 18. E o quarto, fechando o G4 por enquanto, é o CRB com 17. Vasco, Goiás e Guarani vem lá na cola com 16. Aí vem o Operário com 15 em 8º colocado. Brusque e Botafogo fecham a primeira parte da tabela com 13 pontos. O Vila Nova tem 13 também, mas já está em 11º na segunda parte da tabela. O Avaí vem em 12º com 12. CSA e Cruzeiro tem 11. O CSA, com a vitória no final de semana, passou o Cruzeiro, tem 11 pontos os dois. Confiança e Ponte Preta tem 9. E aí, dentro do Z4, a gente já vem com o Vitória em 17º com 8. E aí, 7 pontos tem Brasil de Pelotas, Londrina e Remo. Essa é a classificação aí da Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos falar um pouco agora dos próximos jogos. Como vão ter 2 rodadas, né? Vai ter 8 jogos da 11ª rodada entre hoje e amanhã. E aí no final de semana ainda tem mais jogo da Série B.
Não vamos falar de cada um dos jogos não, mas eu vou dar alguns destaques aqui. Hoje são 6 partidas já para acontecer. Só que eu vou destacar o jogo entre Guarani e CRB, que é um duelo direto. Olha só, o Guarani está com 16 pontos, o CRB 17. É uma luta direta pelo G4, então vai ser um jogo muito interessante de se acompanhar hoje. Coritiba e Vasco também vai ser um jogo interessante, né, de se acompanhar. O Vasco está em quinto colocado, 16 pontos. Se vencer, ainda não passa a equipe do Coritiba, mas vai para 19. O Coritiba tem 20 e o Vasco tem 16. Então, queira ou não, é um duelo direto, apesar de um não poder ultrapassar o outro na tabela de classificação ainda nessa rodada, né? E o Coritiba, claro que se vencer, cola lá no Náutico, né? E se mantém cada vez mais aí consolidado no G4, a equipe do Coritiba. Outro duelo interessante que eu tava olhando aqui vai ser Vasco e Náutico também, só que aí já lá no domingo, né, dia 18. O Vasco, como eu falei, tá querendo entrar no G4 e o Náutico, líder da competição, sempre é interessante de se acompanhar. Tinha outra partida aqui também, velho. Eu acabei me perdendo. Tinha anotado aqui. Sampaio Correia e Coritiba, achei. Bem, são duas equipes do G4, né? Um duelo direto também por posições ali, só que é também na próxima rodada. Sampaio e Coritiba, dia 16, sexta-feira, certo? Então, esses os destaques. Hoje, Guarani e CRB, Coritiba e Vasco. Sexta-feira, Sampaio e Coritiba. E domingo, Vasco e Náutico. Esses são os grandes destaques aí, eu acho que os principais jogos para se acompanhar nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Minhas considerações, né, sobre classificação, sobre a situação atual do campeonato. A gente tem lá um bloco lá em cima, né, com, eu acho que os dois primeiros lá, Náutico e Coritiba, a não ser que caiam muito de produção, eu acho que eles têm tudo para disparar aí nessas primeiras colocações, certo? O Coritiba tá um pouco afastado do Náutico, só que eu falei, tem 2 jogos ainda para fazer, né? Joga hoje, se vencer, cola de vez no Náutico e fica ainda com um jogo a menos, né? Então, acho que esse é o primeiro bloco. O segundo, na minha opinião, por enquanto, né, vai do Sampaio até o Operário, que é o 8º colocado, porque aí são 3 pontos separando 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipes, certo? São 6 equipes aí brigando aí pelo G4 e tal, mas assim, claro que esses blocos que eu falo, em 1 ou 2 rodadas pode mudar muita coisa. 2 vitórias seguidas, você muda completamente o patamar da sua equipe, certo? Você muda completamente onde é que você tá, principalmente nessa fase inicial ainda, e não virou nem o turno, sabe? Então, de olho aí também, né? Eu tô fazendo aqui algumas considerações, só que isso tudo pode mudar muito rápido, mas também fica esses detalhes, né? Outro bloco, na minha opinião, vai do Brusque até o Cruzeiro, porque são 6 equipes separadas por 2 pontos. Olha, Brusque, Botafogo e Vila Nova tem 13, Avaí 12, CSA e Cruzeiro 11. Muito próximos também, né? E aí, equipes que já estão perigando mais, né, na zona de rebaixamento. Confiança 9, Ponte Preta 9, Vitória 8, Brasil de Pelotas 7, Londrina 7 e Remo 7. Esses times aí que eu falei, esses 6, Confiança, Ponte, Vitória, Brasil, Londrina e Remo, são equipes que estão, eu acho que nesse último bloco ainda, né, porque eu acho que não apresentaram ainda um futebol convincente. É claro que as coisas podem mudar muito rápido, o futebol é muito dinâmico, tem que deixar isso bem claro, só que são as equipes que, tipo, já nessa próxima rodada pode, por exemplo, o Remo pode sair da 20ª colocação e ir para 15º. O Confiança pode sair de 15º e ir para 20º. Então, são posições aí que podem se alternar muito rapidamente. Então, também olho aí nessa disputa aí, né? Vamos ficar de olho nesses times aí. E daqui a uma semana, no próximo programa, a gente já pode ter um panorama completamente diferente, certo? Então, até na próxima semana eu posso vir aqui exatamente para falar isso. Vou fazer isso também, né, para a gente comparar como estavam esses panoramas. Vou salvar a tabela de classificação de hoje e na terça-feira que vem a gente vem aqui para mostrar como é que as coisas mudam muito no futebol ou como não mudam nada, né? Mas é isso, gente. Obrigado aí pela presença de vocês aqui no canal. Tamo junto, valeu e até a próxima, viu? Abraço.